querido Padre Bernardo, queridos irmãos e irmãs da Fazenda da Esperança e também os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta manhã na Rede Vida, canal da família. Hoje nós celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. E de modo especial nesta festa nós todos somos chamados a refletir e convidados para fazer a experiência do chamado de Deus. Deus chama todos nós para estarmos com Ele. E de modo especial hoje chama Mateus, que antes de se encontrar com Jesus se chamava Levi, cobrador de impostos, publicano, e que morava ali na região de Cafarnaum. Era odiado pelos judeus porque cobrava pesados impostos e transportava e enviava para o Império de Roma. E isso causava uma grande divisão entre os publicanos e os judeus. E os judeus tinham muita raiva dos publicanos porque colocavam pesados fardos na vida dos judeus. E dentro desse contexto, Levi também se sentia pesado e também pecador. E Jesus, passando na coletoria de impostos, diz para Levi: vem e segue-me. Jesus olha para aquele homem que precisava ser tocado por Jesus. E ele prontamente levanta e segue o Mestre. Este gesto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, é muito importante, porque Jesus constantemente passa no meio de nós, e passa em meio às realidades duras de nossas vidas. E o gesto de estar sentado significa a prostração diante do nosso pecado, diante de nossas enfermidades e diante também dos vícios e tantos problemas que nós enfrentamos ao longo do caminho. E Jesus, por ser misericordioso, Ele sabe da nossa dor, sabe do nosso sofrimento. E olha para nós como olhou para Levi, aquele publicano, e diz para ele: segue-me. E prontamente ele se levanta. Nesse gesto também trazido para nós o Evangelho de hoje, nós vemos que é importante nós ouvirmos o chamado de Deus em nossa vida, de estarmos atentos aos momentos em que Jesus passa no nosso meio, vê a nossa dor e nos convida a segui-lo. E Mateus, ele fica em pé, sinal de seguir o Mestre e de mudar totalmente a sua vida. E diante dessa solenidade, nós aprendemos esse gesto tão importante na nossa vida de cristãos. Outrora todos nós éramos pecadores, estávamos ausentes de Jesus. E num determinado momento da nossa vida, Ele nos alcança e nos chama para estarmos com Ele. Então Jesus, Ele quer de fato transformar a vida de todos nós. E Levi, ao se encontrar com Jesus, ele tem uma mudança fundante em sua vida. É tocado profundamente pelo Mestre. E é isso que Jesus quer fazer na vida de todos nós, principalmente aqueles que estão sentados na marginalidade da vida, em muitos problemas. Ele quer encontrar esses filhos que estão precisando de ajuda, os nossos irmãos. E quando Levi se encontra com o Mestre, e ao se levantar, ele tem ali uma profunda conversão com Jesus, e de Levi ele se torna Mateus, o grande apóstolo e evangelista que nós meditamos hoje o seu Evangelho. E a alegria daquele homem ao se encontrar com Jesus foi tamanha, que ele convida todos os pecadores, publicanos, seus amigos, para ir à sua casa, e convida Jesus também para entrar na sua realidade. E Jesus vai com os seus discípulos na casa de Mateus.
e ali todos se alegram diante da presença de Jesus. Entrar na casa de Mateus é entrar também na vida de cada um de nós, não só entrar na casa, mas na mente, no coração, para provocar grandes mudanças que os nossos irmãos e irmãs necessitam. Então hoje nós vemos que esse publicano ele poderia ter dito não diante do uso do seu livre-arbítrio. E quantos ainda estão sofrendo nesse determinado momento, Jesus passando, querendo entrar na vida, no coração dos nossos irmãos e irmãs, mas muitas vezes estamos com a porta do nosso coração fechada. É preciso abrir, e o segredo é a liberdade que nós temos. Eu quero, Senhor, eu quero segui-lo, eu quero que o Senhor me levante e transforme a minha vida. E foi isso que aconteceu na vida desse grande apóstolo e evangelista. E a alegria foi tanta que Jesus vai até a sua casa, a ponto de incomodar os fariseus, que percebem que Jesus entrou na casa dos pecadores, porque Jesus, como judeu, não podia conviver com os pecadores, com os impuros, com os afastados. E nós vemos nos gestos de Jesus essa quebra de paradigma. Jesus, ele vai ao encontro daqueles que estão precisando dele e entra na casa de Mateus. E os fariseus ficam irritados a ponto de perguntar para os discípulos de Jesus: o mestre de vocês entra na casa dos pecadores. E Jesus ouve e responde para todos: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Essa realidade que a nossa igreja precisa hoje entender, de ir ao encontro daqueles que estão doentes, enfermos, precisando da nossa ajuda. E Mateus, ao se levantar, ele também se compromete com as causas de Jesus. Todos nós que fomos em um determinado momento da nossa vida tocados pelo Mestre, já não podemos ser mais os mesmos. Devemos assumir a identidade, como nos diz o documento de Aparecida, nos configurarmos a Jesus, a ponto de São Paulo apóstolo dizer isso, que se encontrou com o Mestre lá no caminho de Damasco: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E todos nós que fazemos essa experiência de Jesus, como Mateus, e todos nós que num determinado momento criamos essa intimidade com o Mestre, devemos também nos colocarmos em prol dos sentimentos do Mestre e de tudo aquilo que Ele pede para todos nós. Porque nós vemos na carta de São Paulo aos Efésios o chamado que Deus faz para todos nós hoje, e Ele nos capacita, a todos que Ele olha, como olhou para Levi, aquele publicano, e o capacitou para ser apóstolo e evangelista. E Ele também olha para todos nós e sabe dos nossos dons e do talento que cada um de nós tem para colocar em prol do reino e da comunidade de Jesus. Porque também sabemos que Deus não chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então queremos nesta manhã, celebrando a festa do apóstolo e evangelista Mateus, também agradecermos a Jesus, porque num determinado momento Ele olhou para nós, vendo o mais íntimo do nosso coração, nos chamou, e pelo nosso sim, nós nos colocamos de pé e trilhamos o caminho do Mestre. Portanto, que sejamos fortes e corajosos, e que nada nos detenha nesse grande caminho que iniciamos com Jesus. E que esse grande encontro com Ele, como encontrou-se com Mateus, seja fundante também na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.